Bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Quanto tempo, né? Tá passando muito rápido, mas de qualquer maneira parece que tá levando uma eternidade para a gente se ver de novo, pessoalmente, né? Essa semana a gente vai entrar num conteúdo novo. É um lançamento para vocês. Vocês já conhecem essas palavras, vocês empregam essas palavras, que são as conjunções. E aí, como é que a gente usa uma conjunção? Uma conjunção é usada para ela unir duas orações. O que, que é uma oração, tia Cláudia? É uma frase? A tia Cláudia fez uma folhinha para explicar melhor para vocês. A gente vai ter que relembrar lá do quarto ano, e no quinto também vocês vão relembrar isso. Primeiro, o que é o sujeito de uma frase e o que é o predicado. Vamos lá para a folhinha para vocês entenderem uma coisa ligada à outra, tá? Vamos lá para a folhinha. Olha só, essa folhinha aqui relembra vocês o que é o sujeito e o predicado. Sujeito é o termo sobre o qual informamos algo. Exemplo: Júlio é um garoto esperto. Quem é um garoto esperto? Júlio. Júlio é o sujeito. E o predicado, tia Cláudia? Predicado é o que a gente fala sobre o sujeito. O que o Júlio é? É um garoto esperto. Tá vendo? Então, o que sobrou da frase Júlio é um garoto esperto, se eu tiro o sujeito, o resto é o predicado, tá? E aí a gente tem que relembrar que quando eu falo Júlio é um garoto esperto, na verdade, eu estou formando uma oração, porque eu estou formando com essas palavras a oração. Olha aqui, a oração é um conjunto de palavras formado pelo sujeito e o predicado, tá? Então, quando eu falo a frase Júlio é um garoto esperto, eu estou formando uma oração. Beleza? Lembraram o que é a oração? Agora a gente pode entrar na folhinha dessa semana, da nossa aula, tá? E aí tem lá, ó, lançamento, conjunção. O que, que é uma conjunção? Conjunção é uma palavra usada para ligar duas orações. Numa mesma frase, eu posso ter duas orações? Sim, eu posso ter duas informações na mesma frase. Se eu voltar lá e disser assim, ó, Júlio é um garoto esperto, vírgula, mas não estudou o suficiente para passar de ano. Eu não coloquei esse mas. Esse mas é uma conjunção, tá? E aí a gente colocou para vocês aqui, ó, o quadrinho das conjunções. O mas, o quando, todavia, o porém, com isso, como, o ser, o talvez, o tanto quanto, o segundo, o porquê, no entanto, conforme, logo, o que a gente usa muito, e aqui repetiu de novo o mas, tá vendo? Veja alguns exemplos das conjunções usadas nas frases. Aí a tia Cláudia aqui já colocou um exemplo para vocês utilizando as conjunções. Carla foi ao médico, é a primeira oração. Eu podia ter terminado aqui com ponto final e ela ia ter sentido a minha frase? Sim. Logo, mas eu continuei a frase, ó. Logo, sua febre baixou. Segunda oração. Eu não liguei essa oração, Carla foi ao médico, a essa aqui, logo sua febre baixou. Se eu liguei as duas orações, eu precisei de uma conexão, de um conectivo. Esse conectivo é a conjunção, tá? Outra frase. Se ela fosse obediente, não ficaria de castigo. A primeira oração, não ficaria de castigo, foi
unida à segunda pela conjunção ser. Mas olha só, ele começou aqui. E se a tia Cláudia desse um sujeito e substituísse o pronome ela por Maria? Olha, se Maria fosse obediente, não ficaria de castigo. Quem é o sujeito? Maria. Ela não ficaria de castigo se ela fosse obediente. O se uniu as duas orações, tá bom? É fácil, é só vocês agora darem um nome, né? Um emprego de um nome, de uma classificação da língua portuguesa. Aí a tia Cláudia passou para vocês aqui uns exercícios, tá? Para vocês envolverem as conjunções nas frases abaixo. Vocês vão copiar isso aqui no caderno, o número 1, o número 2 e o número 3. É só isso essa semana. A gente não entra na apostila, não entra no caderno de atividades, tá? Então vamos lá. A primeira, envolva as conjunções nas frases abaixo. Marcelo não copiou o dever no caderno. Primeira oração. No entanto, a professora não brigou com ele. Esse no entanto está ligando a primeira oração à segunda. No entanto, a professora não brigou com ele. A segunda informação sobre o Marcelo não ter copiado o dever, tá bom? E aí vocês podem, vocês vão envolver, depois vocês vão completar as frases usando as conjunções desse quadrinho aqui, tá bom? E número 3, escrever uma frase afirmativa, empregando a conjunção talvez. Lembrando a vocês que a frase afirmativa, ela termina com ponto final, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, bom final de semana, boa semana para vocês. Essa semana a gente tem um feriado, né, na quinta-feira, e aí dá para vocês descansarem. Essa semana vocês não vão ter aula de história, nenhum exercício de história, tá? História vai ficar para outra semana, porque essa semana, quinta-feira, é feriado de Corpus Christi, e aí o restante da semana vocês têm a aula normalzinha, com vídeo, com as atividades, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima semana.